Boa noite. Com base nos artigos 233 ao 237 da Resolução número 378/1991, dou aberta a sessão de convocação do presidente do Instituto de Desenvolvimento do município de Cariacica, IDESC, o senhor Albuíno Cunha de Azeredo Júnior. A convocação e seu pedido de comissão de habitação e urbanismo dessa Casa de Leis, composta pelos vereadores. Presidente, Celso Andreon. Relator, Renato Machado. Secretário, Léo Alexandre Couto. Sendo assim, o objetivo dessa convocação é prestar informações a respeito do contrato de concessão do serviço de estacionamento rotativo e de demais demandas. Solicito o vereador Romildo e o vereador Léo que faça... Ah, não, desculpa. Pelos dois agora não, peraí. Solicito o vereador Amarildo que faça a chamada dos senhores vereadores. Conta aqui, então. Senhores vereadores, minha diretora, por presente, nosso boa noite. Amarildo Araújo, presente. André Lopes. César Lucas. Presente. Celso Andreon. Presente. Edgar do Esporte. Et Nogueira. Irma Quisósimo. Itamar Freire. Broinha. Presente. Joel da Costa. Jorjão. Lelo Couto. Léo do API. Renato Machado. Romildo Ex-Humildade. Sérgio Camilo. Vander Show. O Hélio Silva. E o professor Elinho. Convido o senhor Albuíno de Cunha Azeredo Júnior para compor a mesa no assento à minha direita. Peço ao vereador Romildo e vereador Léo que possa fazer as honras. Peço ao vereador Celso Andreon que, num prazo de 20 minutos, faça o esclarecimento a respeito da convocação. Antes do Celso começar a sua fala, gostaria de comunicar ao presidente do IDESC as regras dessa convocação. Assim, dos 20 minutos, que ser explanado pelo senhor Celso Andreon, vou passar a palavra para o presidente em 30 minutos e logo depois vamos fazer as regras do debate. Cada vereador, foram 7 vereadores inscritos para que possa fazer as perguntas, sendo que essas inscrições foram feitas 24 horas antes, então nenhum vereador depois de 24 horas pode se inscrever. E o vereador inscrito terá 5 minutos para que possa fazer a pergunta. O presidente do IDESC terá mais 5 minutos para responder. O vereador terá mais 2 minutos para réplica. E o final, o presidente terá mais 2 minutos para réplica. Caso um vereador passe do tempo, que não é permitido, a mesma quantidade de tempo o senhor vai ter também para fazer as suas colocações. O vereador Amarildo que vai comandar aqui o tempo e queria que o vereador Amarildo fosse rigoroso no tempo para que a gente não possa abrir exceção para ninguém. Vereador Amarildo, o vereador Celso Andreon, o senhor tem 20 minutos para que o senhor possa fazer as suas colocações. Presidente Ângelo César Lucas, demais colegas vereadores que compõem a mesa, vereador Amarildo, vereador Jorjão, Albuíno Júnior, compõe a mesa, seja bem-vindo, demais colegas vereadores, Joel da Costa, Edgar, Broinha, vereador Wellington, vereador Sérgio Camilo, vereador Edson Nogueira, vereador Romildo, vereador Léo do API, em nome da presidência da Comissão
de Infraestrutura, de Urbanismo, que fez o protocolo da convocação do senhor presidente do IDESC a esta casa para prestar os devidos esclarecimentos sobre algumas questões pontuais da própria autarquia do IDESC, como também da execução do estacionamento rotativo, hoje regido pela região de Campo Grande. Quero esclarecer também ao o presidente do IDESC, Albino Júnior, que uma sessão de convocação, ela passa pela veracidade de todas as informações. Então, a orientação, caso Vossa Excelência não tenha a informação correta, que não seja dada nenhuma informação, porque, querendo ou não, depois, todos os dados e informações aqui prestadas, elas têm juízo jurídico. Então, por isso que a convocação é diferente de uma prestação de contas. Então, é uma orientação para que a gente entenda a complexidade, mas também a profundidade desta convocação enquanto aspecto jurídico também, diante do aparato jurídico e legislativo desta Casa de Leis, deste município. Então, quero aqui expressar, inicialmente, alguns questionamentos que a comissão foi provocada para incitar, assim, a convocação do senhor presidente do IDESC, Albino Júnior, a esta casa. Então, vou relatar aqui, enquanto presidente da comissão, juntamente com todo o trabalho que foi feito de pesquisa, averiguação, levantamento, análise e também de visita à rua desses levantamentos. A primeira questão que nós levantaremos é em relação à invasão do sistema nas ruas residenciais. A proposta inicial do município previa a implantação do sistema em regiões comerciais da cidade, conforme documentação fornecida pelo IDESC. No entanto, o decreto 104 de 2016, que regulamenta a Lei Municipal 5.560 de 18 de janeiro de 2016, apresenta quadro em anexo citando diversas vias de cunho estritamente residencial, fugindo da proposta inicial da implantação do sistema do rotativo. E aí a pergunta: há possibilidade de alteração do decreto fazendo um novo estudo e retirar assim, caso averiguado o equívoco, a retirada do estacionamento das áreas residenciais? Esse é um primeiro questionamento. Outro levantamento que foi feito pela comissão é a contratação de única empresa que apresentou proposta. Apesar de se tratar de licitação na modalidade de concorrência, segundo a análise dos documentos do processo licitatório fornecidos pelo IDESC, somente 3 empresas apresentaram interesse em participar do certame. Destas, somente uma realizou entrega da documentação necessária. Não ficou prejudicado o interesse público no que diz respeito à avaliação da melhor proposta, referente à técnica e preço, não havendo competição com as demais empresas fornecedoras do mesmo produto? Este é um outro questionamento levantado. Depois, de acordo com o contrato assinado entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e a empresa que executa o serviço, o repasse para os cofres públicos é de 12%. Em nível de comparação, o município de Vitória recebe repasse de 32,78%. Vale ressaltar que, embora as empresas de prestação de serviços sejam diferentes, a discrepância no valor do repasse é passível de ser questionada. E, além do mais, Vitória utiliza a verba oriunda do repasse para melhorias destinadas à mobilidade de pedestres e ciclistas, como a construção ou reforma de calçadas e ciclovias. No entanto, o contrato com a prestadora de serviço em Cariacica não diz absolutamente nada a respeito da destinação do recurso advindo do repasse do rotativo. Então a pergunta é: quais são as condições deste recurso para o seu fim? Precificação.
A base de cálculo apresentada para especificar o valor da tarifa foi citada na documentação consultada como pesquisa realizada em estudos feitos em alguns municípios de diversos estados e regiões do país. Entretanto, das 14 cidades citadas, apenas uma possui IDH menor do que o de Cariacica. Cidades como os mais altos IDHs do país, como Florianópolis e São Caetano do Sul, estão nessa lista de estudo que nós fizemos. O que mostra a inviabilidade da execução do preço vigente, ou seja, em Florianópolis, o usuário poderá restituir crédito referente ao tempo de ativação solicitado, porém não utilizado. A restituição será proporcional ao tempo restante em relação ao solicitado, considerando os valores para motos e automóveis. No estudo que nós fizemos, presidente, nós averiguamos que o preço cobrado em Cariacica, quando comparado com outras cidades, onde o IDH é maior, tem preços mais acessíveis quando se trata de estacionamento rotativo. Então, a discrepância é Cariacica, que tem uma realidade de baixa renda e de uma condição ainda de uma cidade repleta de periferias, de pessoas com baixo poder aquisitivo, tem um valor do estacionamento rotativo maior do que cidades que hoje apresentam condições econômicas muito maiores. Então, da onde vem essa base de cálculo? Reajuste da tarifa. O contrato determina o reajuste da tarifa após 12 meses da assinatura do mesmo, sendo utilizado como referência o índice do IGPM do ano em exercício, neste caso do período que compreende entre os meses de outubro de 2016 a outubro de 2017. Isso está declarado no item 4.2 do contrato de concessão do serviço, do reajuste da tarifa. Sendo assim, as expectativas, mesmo de um serviço preliminarmente sendo executado com averiguações de limites nessa execução e da qualidade, é previsível um reajuste da um reajuste da tarifa já para outubro? Os estudos apontam isso, que mesmo diante dessas condições, vai haverberar sobre um reajuste em outubro, como prevê o contrato de concessão? Ilegalidade da taxa de uso. O Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo já se pronunciou de maneira desfavorável em situação semelhante no município de Vila Velha em 2014, quanto à cobrança de tal valor, visto que não é tarifa, nem multa, mas pura arrecadação adicional. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, não prevê tal cobrança. O Ministério Público de Cariacica cita que tal cobrança é ilegal e imoral, deveria ser combatida. O IDESC tem alguma proposta de mudança a respeito desta ilegalidade de cobrança do pós-uso? Ausência de tolerância em minutos iniciais. Em 2017, a cidade de Palmas, Tocantins, publicou que haverá tempo de tolerância de 15 minutos para iniciar a contagem para o pagamento, como a gente aqui tem o endereço eletrônico da pesquisa. Ao mesmo tempo, o município de Cariacica não previu nenhuma margem de tolerância quanto à permanência nas vagas do rotativo. Vale ressaltar que, na proposta apresentada, a empresa se utilizou de uma lista de cidades para basear o valor da tarifa. Palmas é uma delas, com um valor de R$ 1,50 por hora. Em Cariacica, o valor é de R$ 2,00. Então, como que ficam essas condicionantes em relação a esses comparativos? Questionamento sobre a Zona Branca, em frente a estabelecimentos de saúde e outros locais que necessitam de parada de emergência. Embora a lei mencione as situações específicas da parada de emergência, chegou ao conhecimento da comissão, através de redes sociais, contatos telefônicos, sobre o não cumprimento ou a cobrança
sem os devidos esclarecimentos acerca da utilização desses espaços. Então, essa é uma denúncia, né, da má utilização desses espaços. Descumprimento do contrato, ausência de publicidade prevista. Observa-se o descumprimento da execução do quesito divulgação, com a ausência de campanha educativa nas ruas, confecção de catálogos explicativos, material de sinalização, além de ampla divulgação na mídia local escrita e online. Isso está no item 7 do contrato, deveres e obrigações dos concessionários. A gente observou que foi feita uma tímida campanha, que nem dá para considerar uma campanha, foi quase que um alerta, porque já estava praticamente em menos de uma semana já começaria a cobrança, então uma campanha de conscientização e de preparação da sociedade, ela tem que ser mais longa, para as pessoas se adequarem e tal. E foi no período de férias, então a pessoa viajou de férias, quando voltou, foi surpreendida, porque ao chegar no seu carro, já recebia a multa dos R$20. Então, foi constatado que a campanha de divulgação foi extremamente limitada e inadequada para o impacto da proposta do estacionamento rotativo, tanto para os usuários, como para o comércio e moradores locais. Nomeação do fiscal do contrato. Suposto parentesco, por mesmo sobrenome do presidente do IDESC, com o gerente de desenvolvimento econômico, designado para exercer a função de fiscal do contrato. É questionável a situação de vínculo do fiscal, por se pressupor que há necessidade de investidura de cargo público, com competência para exercer tal função. Em análise da documentação fornecida pelo próprio IDESC, observa-se que a justificativa da implantação do rotativo é assinada pelo mesmo servidor que futuramente viria a ocupar a função do fiscal do contrato. Ou seja, ele assina e depois se torna fiscal, minimamente moral. Então, eu gostaria que explicitasse um pouco sobre essa situação. Transparência. Até a presente data desta convocação, não é possível localizar servidores lotados no IDESC, bem como suas informações referentes à remuneração e função exercida. As únicas informações existentes são demonstradas na Lei 5.489, de novembro de 2015, que dispõe sobre a transformação da Companhia de Desenvolvimento de Cariacica, CDC, em autarquia e da outras providências. E nos anexos é apresentado os cargos. Mas nós não temos o acesso pelo portal de transparência de quem ocupa esses cargos e dos seus vencimentos. Então, isso fere também a lei de transparência. Pelo menos até o momento desta convocação, nós não tivemos acesso a essas informações que devem ser públicas. Entre outros assuntos, vou só relatar o que a comissão recebeu. E é bom lembrar, via telefone, via redes sociais e via depoimentos. Então, algumas ocorrências publicizadas pelo usuário do rotativo, algumas delas. Falta de capacitação dos monitores, ausência de tolerância prévia de 15 minutos, cobrança de pós-uso indevida, ausência de vagas para moradores cujas residências não possuem garagem, estabelecimentos comerciais que não podem deixar veículos nas ruas, no caso funerárias, autoescolas e outras que têm como mecanismo funcional da sua tarefa profissional o veículo. Autoescolas e funerárias, por exemplo, você tem ali na frente do seu estabelecimento a necessidade de vaga de veículos. Dificuldade de conseguir informações junto à prefeitura. Muitas pessoas reclamaram da dificuldade do diálogo e de obter informações junto aos órgãos. Muita gente, ao visitar a sede da empresa,
sai de lá estarrecido pelo maltratamento, pela ausência de informação e, aí eu não sei se é ausência de informação ou desinformação dos próprios trabalhadores que lá exercem suas funções. Mas todos que ali passam saem estarrecidos com a prestação de serviço dado pela empresa e o seu conjunto de funcionários. Precarização da sinalização das vias, placas, identificação das vagas, vagas de idosos deficientes. E ausência do monitor próximo às vias para exercer a cobrança. Isso é impressionante, o número de pessoas que gravam vídeos hoje, presidente. As pessoas estão gravando vídeos, olha, estou aqui em tal lugar, na Avenida Espírito Garcia, procurando o agente para poder pagar a minha vaga no rotativo e não aparece ninguém. E aí, para surpresa da rapidez, da eficiência, é só sair de perto do carro que logo em seguida vai ter a multa. Então, é contraditório, a eficiência é para multar e não para prestar o serviço. Enfim, essas são algumas, e alguns, com certeza os vereadores vão fortalecer algumas dessas aqui, vão aprofundar o debate em outras questões que vão levantar. Mas esse foi o trabalho que a comissão, juntamente com o corpo de técnicos, levantou nesses últimos 3 meses da execução do serviço de rotativo na cidade de Cariacica. Por enquanto é só, presidente. Sobrou 2 minutos ainda. O Celso gosta de falar, né? Vamos passar agora para a palavra do senhor Albuino Cunha Júnior. O senhor tem um prazo de 30 minutos, se o senhor quiser usar, para após o uso após os 30 minutos, vamos passar para o debate. Só o Albuino Cunha tem 30 minutos para que o senhor possa explanar. Com a palavra, 30 minutos. Muito boa noite. Muito boa noite aos vereadores, ao presidente César, ao presidente Celso como presidente da comissão. Obrigado por essa oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos que possam ser duvidosos quanto à questão do contrato de concessão. Como dito anteriormente, aos vereadores que aqui estão num mandato novo, eu estou como diretor-presidente do IDESC, né, o Instituto de Desenvolvimento Econômico do município de Cariacica, uma autarquia que foi fundada através do projeto de lei aprovado pelos senhores em 2015, e desde então eu estou como primeiro presidente da instituição. Essa instituição ela sucedeu à antiga Companhia de Desenvolvimento Cariacica, com suas obrigações, deveres, e também agregando algumas funções. O Instituto hoje ele trabalha em prol do desenvolvimento econômico do município, trabalhando em 4 vetores. Nós são 5 gerências, sendo uma administrativa. Temos uma gerência de turismo, porque entendemos que o turismo é uma fonte de desenvolvimento econômico para o município, e eu posso dizer que eu não conhecia as belezas que Cariacica tem, passei a conhecer, e até mesmo fazer programas aqui com minha família. Então, o turismo também é um vetor que o IDESC trabalha para o desenvolvimento. Nós temos também a economia solidária, porque também entendemos que pode ser sistema embrionário de desenvolvimento econômico, são as pessoas um pouco mais humildes, carentes, que têm suas atividades domiciliares que podem virar comerciais. É uma atividade que veio da Secretaria de Agricultura e nós absorvemos, está lá conosco no Instituto. Nós temos também o CIAMP, que é o Centro Integrado de Atendimento à Micro e Pequena Empresa, que trata-se de um, como o nome já diz, é um centro integrado, onde todas as secretarias responsáveis para o funcionamento de uma empresa têm seus postos de trabalho lá posto, onde fica mais fácil para o empresário
se estabelecer no município e para o microempreendedor também. Nós temos lá postos da Vigilância Sanitária, do Meio Ambiente, das Finanças. Temos uma parceria com os bombeiros, né, para a questão do alvará de bombeiro também. Então, para o empreendedor interessado no município, o CIEMP é uma boa ferramenta. E no ano passado nós recebemos até o prêmio da gestão empreendedora aqui do estado. E temos também mais um vetor, que é o desenvolvimento econômico, que ele tem como suas principais funções captar recursos privados para o município. Nós tivemos aí experiências exitosas de empresas que estão se instalando aqui no município. Tivemos o caso da Carvalho, perdão. Tivemos o caso da Carvalho, tivemos Arezzo aí com faturamento bem interessante, uma empresa que veio do sul do país e acabou trazendo outras tantas fornecedoras para cá, para o município também, gerando aproximadamente 120 postos de trabalho. Temos também a fábrica de garrafas térmicas, a Aladim, também se instalando aqui no município, com previsão de mais 100 empregos. Nós temos também a Global Express, que também está vindo para o município, já está no município, que é uma transportadora, que também tem mais de 100 empregos. Estamos aí com a implantação de polos empresariais privados, com o crescimento da CODEP, a implantação do VTO. Tem mais 2 outros grandes polos, um até com 4 milhões de metros quadrados, em fase de estudo para se implantar no município. E nós estamos viabilizando para que isso seja viável, que também seja sustentável com a vinda de novas empresas. E também temos as questões da Seara, que voltou para o município, a Aurora, que voltou para o município. Então nós estamos focados, esse é um dos focos do desenvolvimento econômico do município. Eu digo que nós lá do IDESC, a diretoria, nós somos comercial num produto, o nosso produto é Cariacica. Então nós vendemos para fora daqui do município e para fora do estado a posição do município e os seus atrativos para a instalação de empresas, gerando novas divisas e novos empregos. Uma das funções também do Instituto, dentro do desenvolvimento econômico, são os negócios estruturados, onde nós entendemos que, tendo em vista a falência do poder público em quase todas as esferas, municipal, estadual e federal. Federal, além de tudo, nós temos uma crise política muito grande. Uma forma de se administrar eficientemente, com qualidade no serviço, são a forma da parceria público-privada. E a gente entende que, para que se possa oferecer um serviço de qualidade para a população, nós temos que envolver as 3 partes: poder público, iniciativa privada e a população. Então nós temos alguns projetos a serem vislumbrados com aprovação em cima da lei aprovada aqui nessa casa, a lei das PPPs, e pode-se dizer também que a concessão é um tipo de PPP, e então nós temos tantos outros projetos. O que se diz ao rotativo, que é o principal caso aqui da convocação, eu queria deixar bem claro aos senhores de que a intenção do IDESC foi nada mais, nada menos que retomar um serviço que já foi concessionado desde 1998. O rotativo já foi concessionado em 98, a concessão durou 10 anos e ao findar da concessão ela não foi renovada, e aí a associação comercial, se eu não me engano, juntamente com a prefeitura, também tentou administrar, não foi possível. E quando eu cheguei na administração, na Companhia de Desenvolvimento, existia a operação do rotativo, mas de uma forma bem deficitária, porque nós tínhamos parte da rua que tinha rotativo, outra parte tinha guardadores de carros. Chegamos até a ser questionados do Ministério Público em virtude dessa miscelânea de operação no rotativo. Então conversamos internamente, através do Conselho da Companhia de Desenvolvimento, conversamos com o prefeito, conversamos com as associações comerciais, principalmente de Itacibá, Jardim América e Campo Grande, e aí informamos que o serviço seria suspenso, né, pela operação da CDC, e que futuramente, com uma lei que já andava na casa à época, com a aprovação da lei da concessão do rotativo, a CDC ou o IDESC, que foi o caso do IDESC, estaria viabilizando a concessão para apresentação de um serviço de qualidade. A lei foi aprovada, nós fizemos estudos dentro do IDESC
para ver que entendemos que seria uma opção de vanguarda, uma visão moderna e de conforto para o usuário. E dentro de tantas outras pesquisas comprovadas no processo, que o vereador Celso mencionou mais cedo, adotamos o sistema que aqui foi implantado. Eu queria ressaltar, primeiro, não é preciso falar, mas eu gosto de repetir, que eu sou funcionário da prefeitura, não sou funcionário da concessionária. Eu sou apenas um representante do município que fez a cessão para a concessionária. Então, até senhores que mais à frente venham fazer pergunta ou reclamar, não adianta ficar bravo comigo ou brigar comigo, que eu sou apenas o porta-voz da tentativa da solução do problema ou da dúvida. Exatamente. Sou porta-voz de tirar dúvida e sanar qualquer irregularidade que não for qualquer irregularidade. Então, o rotativo está em sistema de implantação. Nós temos apenas 5 meses de implantação. Pelo cronograma que apresenta no contrato que os senhores, o vereador Celso disse que já tem cópia do processo, a fase de implantação são 12 meses, e nós começamos aqui por Campo Grande. Há de entender também que existe um problema, até uma solução nossa, nós sempre solicitamos à concessionária que fizesse com que todo tipo de serviço terceirizado e de pessoas fosse, que a economia rodasse aqui no município. Solicitamos que eles abrissem conta na agência aqui do município, assim foi feito, que as empresas de sinalização, dentro do possível, que fosse aqui no município, que fosse feito, e que toda a mão de obra contratada também fosse aqui no município, e assim tem sido feito. O problema é que a rotatividade desse tipo de serviço, no começo, tem sido muito grande, porque o sistema, a forma hora implantada pela concessionária, inibe consideravelmente a questão de burlação e furto por conta do operador. Então, há relatos da concessionária, quando diversas vezes questionamos o porquê dessa mudança constante, de que os funcionários ficavam 2, 3 dias, aguentavam e pediam demissão. Nós temos documentos aqui que comprovam que hoje a concessionária tem 50 funcionários, mas já demitiu 110. Então, é um turnover muito grande, e aí, infelizmente, a gente acaba sofrendo, eu digo até como usuário do sistema, acaba sofrendo por um profissional não compromissado. 110. Então, eu queria explicar um pouco dessa questão de como funciona o IDESC, de como funcionou a concessão da operação do rotativo. Gostaria de salientar que as reclamações realmente existem, mas os elogios são muito grandes. Nós temos recebido bastante elogios das associações comerciais, com também bastante soluções. Muitas, nós estamos criando uma rotina com a associação comercial de reuniões para sugestões, para mudanças de vaga, quer seja de idoso, carga e descarga, enfim, essas reuniões têm sido constantes porque, como eu disse anteriormente, o rotativo está em fase de implantação. Então, o que está sendo implantado rotativo através do anexo 1 da lei, vereador. Na lei o anexo também está, então não foi só apenas o decreto. As ruas também estão na lei aprovada aqui por essa casa. Então, nada é rígido e fixo, mas temos que convenhar que, no começo, tudo é complicado, o atrito é maior. Então, o que a gente entende, eu particularmente entendo, nunca como forma de crítica ou agressão, e sim como sugestão dos senhores, para que possamos acatar e poder fornecer para a população um serviço de qualidade, que essa foi a intenção do prefeito Juninho quando concessionar a operação, tendo em vista que as 2 vezes que tentou passar pelo município não teve esse êxito. Então, eu queria explicar, me coloco mais uma vez à disposição dos senhores, estou aqui aberto para sugestões e para juntos podermos fazer um serviço cada vez melhor. Como, só reintegrando a regra, o vereador terá 5 minutos para que possa fazer a sua pergunta. O presidente do IDESC terá mais 5 minutos. O vereador terá mais 2 minutos para a réplica e mais 2 minutos a tréplica para o presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Camilo, do PSC.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, moradores de Campo Grande, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, ao secretário, doutor Albuino, a todos, boa noite. Secretário, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu sou contra esse tipo de convocação aqui na Câmara. Na minha opinião, essas convocações é um meio de burlar ou adiar, dentro da legislação vigente, a abertura de uma comissão especial de inquérito para que possamos investigar as mazelas da atual administração. Então fica aqui a minha discordância desse tipo que fazem aqui. Eu tenho muitos questionamentos a fazer ao senhor, mas devido ao tempo que é impossível, eu tenho que tentar resumir aqui toda a falha do sistema que está havendo atualmente no município de Cariacica, desse sistema de rotativo. Primeira pergunta que eu faço ao senhor. O pai do senhor, ex-governador Albuino Zeredo, o qual tem um apreço muito grande, era secretário de Estado no Rio de Janeiro. O senhor trabalhava numa empresa por nome de Carioca Engenharia, que foi denunciada na Lava Jato por suspeita de propina ao ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Também do Rio de Janeiro, essa empresa. O senhor não acha muita coincidência a empresa que estava gerenciando o rotativo, eu digo estava porque, segundo informações, mudou, ser também do Rio de Janeiro? Fica a primeira pergunta. Segunda pergunta. Nós temos em torno de 1.200 vagas no estacionamento. 10 horas por dia, exceto sábado, que são 6 horas, a R$2. Não vou colocar os R$20 que os funcionários aplicam aí. Daria um montante de mais de R$500 mil por mês de arrecadação dessa empresa. Quantos por cento seriam repassados para o município, uma vez que a mesma não teria um gasto talvez de 50 mil com funcionários? Terceira pergunta, como o IDESC acolhe, registra e trata das reclamações dos usuários do sistema do rotativo, haja vista as constantes queixas sobre o modo de cobrança e o tratamento dos monitores, dos funcionários? Quarta pergunta, quem são os agentes públicos, isso é muito importante, da administração municipal, credenciados a fiscalizar a exploração do sistema rotativo? Porque o artigo 3º do decreto 104/2016 diz o seguinte: a outorga da concessão não implicará em qualquer hipótese na transferência da atividade administrativa de polícia ou do poder de fiscalização do poder concedente, que permanecerá sob o exercício de seus agentes públicos. Parágrafo único. Os agentes públicos do poder público concedente destinados à função de fiscalização da exploração do estacionamento rotativo pago serão credenciados pela autoridade de trânsito. Então fica essa pergunta. Quinta pergunta. Que posição o município ocupa em termos de valor de tarifa cobrada pelo sistema rotativo no município em relação aos outros municípios que possuem esse sistema no Espírito Santo? Sexta pergunta. Quais foram os questionamentos apresentados pelos licitantes quando da realização do certame para a concessão do sistema de estacionamento rotativo? Porque ficou muito estranho essa licitação. Sétima pergunta.
quais foram os questionamentos registrados no Tribunal de Contas do Estado com relação à licitação da concessão do sistema rotativo? Eu tenho que ficar quieto, né? Porque o tempo para um é 20, para o vereador Camilo é 5 minutos. Com a palavra, o presidente Albuino. 5 minutos. Vereador, muito obrigado aí por essa oportunidade de esclarecer alguns fatos. Eu acredito que o senhor deve ter tido acesso ao processo do contrato licitatório e talvez pouquinho de pressa passou direto a respeito dos contratantes. As empresas, uma de Belo Horizonte e outra é daqui do Espírito Santo. Não tem empresa do Rio. O IDESC não tem contrato com a empresa do Rio. Quanto à função do meu pai, que eu tenho muito orgulho, ele foi por 2 vezes secretário de Transporte no Rio de Janeiro, presidente do metrô do Rio de Janeiro e presidente da Companhia Estadual de Transporte e Logística do Rio de Janeiro. Não preciso enumerar o currículo dele aqui, porque é inquestionável. E trabalhei sim, trabalhei na Carioca Engenharia por 13 anos, eu sou engenheiro civil de formação. A Carioca tem 250 engenheiros, e eu fazia parte de um deles. Existem mais profissionais em todo quanto é lugar. Se eu for no hospital, o senhor vai achar médico bom, vai achar médico ruim. Na engenharia, o Odebrecht foi citado, a Camargo foi citado. O senhor, como funcionário público, oriundo da Polícia Civil, o senhor sabe que existem policiais bons e policiais maus. E não por isso eu vou julgá-lo por ser bom ou por ser mau. Então, eu acredito que isso não vem ao caso. Eu tenho me dedicado bastante, tenho estreado muito trabalhando no poder público, mas tenho me dedicado bastante ao município de Cariacica, onde eu tenho tentado trazer a minha experiência da vida privada para o município, para poder tentar propor ao município de Cariacica bons serviços. Bom, a questão quanto às vagas, a conta do senhor, como eu disse aqui anteriormente, o rotativo ele está em fase de implantação. Então, essas 1.200 vagas é para o município todo. E nós sequer chegamos à metade da primeira fase do contrato, que é de Campo Grande, tendo em vista essa flexibilidade de conversas com a associação comercial, com os moradores, de mudança de tipo de vaga, de sistemas, de carga e descarga, enfim. Então, essa conta de 2 milhões é uma conta que ela não transmite a realidade. Meio milhão, perdão. Ela não transmite a realidade, tendo em vista que as vagas não são ocupadas 10 horas. Tanto é que, se fossem ocupadas 10 horas, nós não teríamos essa quantidade de pedido de tolerância de vaga, porque senão uma vaga teria ocupada. Tá certo? Quanto à questão das reclamações, nós temos recebido bastante reclamação. É dividido através da concessionária. E aí, gostaria de deixar claro para o senhor, nós, semana passada, em reunião, nós decidimos criar um saque, solicitar que a concessionária crie um saque com o nosso acesso, junto ao IDESC e à ouvidoria do município, para que possamos acompanhar o tipo de resposta dada. Porque não vai ser qualquer resposta que a concessionária vai dar, que nós, como fiscais de contratos, temos que aceitar. Muitas das reclamações são fundamentadas. E nós estamos questionando, averiguando, e já notificamos em algumas vezes a concessionária para que problemas sejam sanados. No que se diz ao valor da tarifa, hoje a tarifa do município de Cariacica, eu não vou dizer que ela é a mais cara, mas ela é a mais atual. O nosso contrato é desse ano. Se pegarmos Vitória e Vila Velha, que da Grande Vitória são os mais antigos, os contratos têm 8 anos cada um. Ontem, Vitória teve um reajuste de 20%. Então, hoje, a hora em Vitória é 1,80, e a nossa é R$2. E a nossa próxima atualização, não digo reajuste, a nossa próxima atualização de tarifa é só no final do contrato. Então, nós temos um contrato mais novo, por isso, esse número um pouco mais próximo do real. Eu tive a curiosidade de fazer uma conta. Em 98, quando era explorado o rotativo aqui no município de Cariacica, se nós aplicarmos uma correção pelo IGPM, aquela data, desde o começo da operação do nosso contrato, a tarifa que era de 80 centavos, era R$1 à época, hoje seria R$3,31. Se eu pegasse a mesma conta da nossa e voltasse a 98, seria 80 centavos a conta. Então a gente pode dizer que é uma tarifa extremamente atualizada, dentro de uma realidade, e mais uma vez dizendo que o próximo reajuste, a história aqui é 9 anos. Eu acho que dentro... a questão dos questionamentos, nós temos aqui, acho que, se não me engano, 4 grupos de empresas questionário devidamente paramentado aqui e respondido, né? E também tivemos, até só para reforçar a colocação do vereador Celso Deon, que foram
7 grupos de empresa que mostraram interesse de participar do processo. Essa planilha faz parte do processo com retirada dos editais. Acho que é isso que eu tinha para dizer, presidente. 2 minutos, vereador. Infelizmente, devido ao tempo, eu não tenho como replicar as respostas do senhor. Por isso que eu disse que eu gostaria de ouvi-lo em uma comissão especial de inquérito, que aí sim nós teríamos tempo de debater melhor todo esse assunto. Senão, eu não tenho condições de fazer as perguntas que me restam. Mas fica a sugestão aí. Como o IDESC audita a veracidade das informações referentes à arrecadação dos valores pagos pelos usuários do sistema de estacionamento rotativo, de forma a validar as informações sobre a arrecadação gerada pela concessionária? Qual a regulamentação municipal que instituiu o percentual a que o município faz jus em relação à outorga do sistema de estacionamento rotativo no município? Pergunto isso porque na convocação da CPI da máfia dos guinchos, o senhor disse que o município arrecada 17% do valor que a empresa recebe pela cobrança da utilização do sistema de estacionamento rotativo no município, já que o decreto 104/2016, em seu artigo 4º, parágrafo 3º, não determina de forma exata esse percentual. Tanto que o parágrafo 3º diz o seguinte, secretário: o percentual a ser repassado ao município pela outorga cedida à concessionária deverá ser no mínimo de 10% do faturamento obtido pela utilização efetiva do sistema de estacionamento rotativo. Foi o senhor que disse na CPI do guincho. A outra pergunta: de quantos monitores a concessionária dispõe atualmente? Acho que até você respondeu. Para atender os usuários do sistema rotativo. Acho que foi 50, né? Que o senhor disse. Qual a quantidade de vagas delimitadas para o sistema atualmente? E qual o quantitativo ideal de monitores para atender esse sistema na atual fase? E a última pergunta, presidente, só a última. Qual a destinação do produto do percentual recolhido ao município pela outorga do sistema rotativo no município? Que lei ou decreto regulamenta a destinação dessa receita? Obrigado. O senhor tem 2 minutos e 21 segundos. Vereador, tratando da questão do sistema de fiscalização, a plataforma oferecida pela concessionária, quando do sistema que a gente chama, dentro do processo licitatório, a gente vai vendo chamado teste de conhecimento, onde era apresentar as informações de forma que eram passadas, foi-se criada, está dentro do processo, uma comissão para aprovação do sistema, onde tinha-se participação de funcionários da Secretaria de Finanças, da Transparência e de TI, porque não é à toa que nós somos secretários, cada um com sua pasta, a gente não tem conhecimento de tudo. Então, precisei da ajuda dos meus colegas para poder ver a eficiência do sistema. Então, nós temos uma plataforma hoje, onde nós temos a nossa assinatura que acompanhamos o sistema online, e aí com as questões de ticket comprado, permanência de vaga, as vagas ocupadas, performance de agente não, porque agente é de trânsito, do monitor. Então nós temos um sistema, uma plataforma que é fornecida que nós podemos fazer. Do que se foi dito pelo senhor da minha fala na CPI dos guinchos, acho que o senhor talvez, não sei se eu me expressei direito ou se o senhor não entendeu direito. Eu disse que o município arrecada 17% e arrecada 17%. Porque isso é um serviço de prestação de serviço. E toda prestação de serviço gera o imposto de ISS. Então, quando eu disse que era a prefeitura, é porque a prefeitura recebeu os 12% da outorga para o IDESC e 5% para aí, eu não sei, acho que a Secretaria de Finanças, eu não sei qual é a secretaria que recebe. Então, daí foi isso colocado os 17%. Desculpa, outra pergunta que o senhor fez no meu tempo de anotar que tinha passado o tempo. Não, o senhor me respondeu que fosse 50... então era isso. Isso. 50. Tá bom, obrigado. Agradeço o vereador Sérgio Camilo. Obrigado, secretário. E só relembrando os vereadores que essa regra de convocação, ela serve para convocação. A regra para CI é outra regra, então nós temos que seguir as regras. Com a palavra a vereadora Ilma, assim que assumir o seu... Só relembrando, vereadora Ilma, 5 minutos para que a senhora possa fazer a pergunta, 5 minutos para que o
o presidente possa responder, 2 minutos para a réplica e mais 2 minutos para a tréplica. Fique à vontade, vereadora Ilma, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, Albuino Filho, a qual eu tenho o prazer de estar me direcionando a essa pessoa. Conheci Albuino no primeiro ano de governo, um homem simples, honrado, que deixou a sua marca no nosso estado e que recebia a gente na casa dele, ali na Praia da Costa. E eu acho que eu tive lá com o vereador Edson Nogueira, no meu primeiro mandato, não foi isso, vereador? E coisas que deixam a vida da gente a marca. E você ainda era bem pequeno naquela época. Tinha cabelo ainda. Né? Tinha cabelo. Tinha cabelo. Senhoras e senhores que estão presentes nesta noite, nós, vereadores do outro mandato, que aprovamos aqui o rotativo, eu, o vereador Amarildo, vereador Wellington Silva, vereador Sérgio Camilo, vereador Itamar, que não se faz presente, vereador Celso e vereador César. Quando esse projeto veio para casa, nós tivemos pedido de vários comerciantes para aprovar. Tivemos até de pessoas ligadas à associação comercial, como é o exemplo da Associação Comercial de Itacibá. Edgar sabe disso. Nós tivemos pessoas de associações de bairros querendo que implantasse o rotativo. Hoje, quando nós vemos aqui falar que o rotativo foi votado na legislatura passada, dá a impressão que os vereadores dessa casa aprovaram e que não teve influência de comércio. E teve. Vários debates foram travados aqui nessa casa sobre o sistema do rotativo em favor do comércio, porque muitas pessoas usavam as ruas de Campo Grande para vender veículos. E nós mesmos discutimos isso aqui por diversas vezes. Só que hoje nós sabemos que, da forma que foi implantado o rotativo, temos alguns questionamentos. A primeira pergunta que eu faço: qual a justificativa do estacionamento rotativo de Cariacica não ter o tempo de tolerância? Exemplo, os 15 minutos. 15 minutos que dá de tolerância para a pessoa estacionar e procurar pagar a taxa. Segundo, sabemos que atualmente existe o tempo máximo de um veículo que pode ficar estacionado na mesma vaga, que é de 2 horas. Essa é uma reclamação de muitos moradores. Esse tempo pode ser ampliado? Porque 2 horas é muito pouco. Muitas vezes nós vamos no banco, vamos em algumas lojas ou vamos em alguns lugares e o tempo passa, às vezes até dentro do banco passa 2 horas lá e quando você volta você é multado. A outra pergunta: após a implantação do estacionamento rotativo no bairro de Campo Grande, podemos observar que ficou bem mais fácil encontrar vagas para estacionar. Existe algum estudo ou intenção de realizar sobre o impacto do comércio local após a implantação do rotativo? Ou seja, o aumento da circulação de pessoas nas lojas? Porque nós sabemos que, diante do estacionamento vago, o comércio gerou muitas pessoas que vão ali nas lojas, né? A gente pode encontrar estacionamentos. A quarta pergunta: qual é o custo mensal para manter o sistema funcionando? E qual a arrecadação? E qual a percentagem que é destinado para o município? E para onde vai o recurso que é destinado ao município? A quinta pergunta: e a ampliação para os outros bairros, quando ocorrerá? Nós aprovamos também, sabemos que vai ter em Itacibá, em Jardim América, em Porto Santana, e já tem muitas pessoas que moram nesses bairros que estão apreensivos, querendo saber como que vai acontecer isso. E a última pergunta: eu mesmo fui multada em R$20, taxas de R$20. Para onde vai esses R$20 agora, uma vez que nós tivemos a informação de que trocou essa empresa?
Eu mesmo que teria que ter o crédito de R$20, de quem eu vou receber esses R$20? Ou eu vou ser lesado e para onde vai esses R$20 de muitos comerciantes que foram multados por isso? Esses são os meus questionamentos. Com a palavra, presidente. 5 minutos, tá? Vereadora Ilma, muito boa noite. Me sinto muito lisonjeado pelos elogios feitos ao meu pai, pessoa de que eu tenho muito orgulho, como disse anteriormente, e que gozo de poder ter o mesmo nome que o dele e tentar honrá-lo dentro do possível. Bom, a primeira pergunta, quando diz a respeito da tolerância do pagamento de 15 minutos, na verdade, essa tolerância para o pagamento, ela já existe. O que se tem questionado é a tolerância por permanência. E, na verdade, nós temos que convir, como já houveram algumas reclamações, de que a pessoa, poxa, eu só parei aqui na frente do banco, fui no banco rapidinho e voltei. Se ele parou rapidinho na frente do banco é porque tinha vaga. Se tinha vaga é porque o rotativo funciona. Porque senão o funcionário da loja do lado do banco tinha parado o carro dele 7 horas da manhã e tirado 10 horas da noite, como era no ano passado. Então, hoje, já existe esse sistema para o pagamento, né? Então, a partir do momento que é detectado de que o carro não foi efetuado o pagamento, emite-se uma guia dizendo para marcar o tempo, contando os 15 minutos, aí após esses 15 minutos, que é gerada a tarifa pós-utilização, que eu já vou responder logo, embora seja a última, eu já vou responder logo ela para a gente poder aproveitar o fio da meada. A questão da TPU, ela é aplicada, como a senhora mesmo perguntou, mas depois respondeu, que ela acaba virando como crédito, né? Houve uma troca no sistema da empresa rotativa por questões de segurança por ela apresentada, tanto para ela como concessionária, para o usuário, para nós, concedentes, e nós estamos, para divulgação, até vai dentro de uma das perguntas que o vereador Celso fez, nós estamos hoje, até a minha colega Denise, que é superintendente de comunicação, está aprovando um plano de comunicação um pouco mais forte dessa alteração do sistema, que para mostrar a questão da segurança e dizer que quem tem, aí eu já aviso aos senhores, que aqui eu já vi que alguns vereadores disseram isso, e para a plateia também, quem tiver com os créditos que não foram usados, que por favor liguem para a concessionária, ou pode ligar para o IDESC também, passe seu nome, CPF, passe a informação do crédito, que esse crédito será retomado através do novo sistema. A questão do tempo máximo, vereadora, nós já temos ouvido esse questionamento, mas, volto a dizer, como nós estamos em fase de implantação, a intenção de se colocar esse tempo de tolerância é porque nós sabemos que a Expedito Garcia hoje é o maior shopping a céu aberto do município. E aí, dentro disso, até eu respondo umas outras duas perguntas do vereador Celso Andreon, com a questão do IDH do município, da periferia do município. O rotativo não é aplicado na periferia. O rotativo é aplicado nos grandes centros comerciais. Então, as pessoas da periferia que vêm para cá não vêm de carro. Então, eles não usam o rotativo. Então, o que pode se dizer, essa questão das 2 horas, nós estamos estudando para ver as ruas onde tem o maior movimento, onde ela permanecerá. E aí criaremos uns bolsões, que hoje a gente chama de zona azul, mas aí depois, obviamente, se passará por essa casa, será uma zona de uma outra cor qualquer, que poderá ser 3 horas, uma rua mais distante 4 horas, para que possa fomentar o comércio local. Nós não fizemos ainda, até acordamos com a concessionária de fazer, em conjunto com a CDL, um estudo do impacto no comércio, na economia. Isso foi aprovado, mas eu posso dizer para a senhora que estudos técnicos feitos pela concessionária apontam que na Expedito Garcia, as vagas, em média, têm sido ocupadas por 6,5 vezes o carro. Quer dizer, antigamente, o cidadão parava o carro de manhã e tirava à noite, era uma vaga só. Hoje, a mesma vaga, passam 6 carros por ela. Então, não é possível que esse movimento de carro incrementado no comércio não gere o resultado para a economia. Então, a gente entende, nós vamos só acertar as premissas do estudo e podemos aí preparar essa pesquisa e trazer para os senhores. A questão dos outros bairros está na lei, é uma intenção, há uma súplica da população para ampliação, mas às vezes na vida a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Nós temos encontrado inúmeros problemas onde está sendo implantado agora e com a ajuda dos senhores da população temos tentado corrigir. Nós entendemos que nós precisamos ficar sólido
aqui em Campo Grande, para ter uma alternativa para quando chegarmos nos outros bairros, podemos implantar com o menor número de reclamação possível. Não estou dizendo que não vai ter reclamação, porque a perfeição é o início do regresso. Mas a gente entende que, uma vez saindo daqui de uma forma sólida, os outros municípios, a implantação será mais rápido, mais fácil e menos drástica. Faltou a quarta pergunta. Acabou o tempo, né? Só pode falar na réplica a pergunta. Mais 2 minutos. O senhor falou aqui que tem 15 minutos de tolerância. Não tem. Eu mesmo posso afirmar que não tem. Porque várias vezes eu já parei no estacionamento e logo vem a multa. A questão de ir no banco e voltar. Eu já entrei no banco e voltei e tive a multa de R$20. Outra questão que nós temos que frisar e que eu não coloquei, a ignorância das pessoas que atendem os usuários. Já chegaram até a partir para os finalmente. Porrada mesmo. Qual é o estudo, né, que essas pessoas têm, a forma, a capacitação que eles têm, treinamento para atender as pessoas. E quando o senhor fala que é só ligar para a concessionária, qual o telefone que eu posso usar? 2 minutos, presidente. Oi. Vereadora, eu vou pedir licença para a senhora, que a questão do número, até para procurar aqui, eu não sei o número de cor, eu passo para a senhora e para os demais aqui no microfone, para a gente não perder tempo de responder as outras perguntas, tá ok? A questão do comportamento dos operadores, essa é realmente uma das maiores críticas que nós temos na operação do rotativo. Como eu disse anteriormente, a rotatividade dos funcionários é muito grande, e um dos motivos, além do que eu disse, da não adaptação deles para com o sistema, é também de reclamações que temos recebido da questão do atendimento ao público. Nós solicitamos, inclusive já foram notificados, de que se apresente um plano de capacitação humana para os funcionários, do ponto de vista de treinamento e relacionamento interpessoal, e percebemos também, e aí, que existem outros fatores que nos disseram que já foi corrigido, essa questão salarial também, que eles ficaram de resolver. Então, nós estamos incansadamente em busca dessa melhora, nessa tratativa com a população. A pergunta que a senhora fez a respeito dos 15 minutos, deixa eu só voltar a dizer o que é hoje feito. São 15 minutos de tolerância para o pagamento. Não é para a pessoa ir e voltar dentro dos 15 minutos. Hoje a lei não prevê a tolerância para o estacionamento. Ela vê a tolerância para o pagamento. Ah, sim. Então, assim, só deixar claro para a senhora, entendeu? Ilma. Em seguida, chamamos o vereador Celso Andreon para que possa fazer suas perguntas. Edgar. Presidente Ângelo César Lucas, demais colegas vereadores, vou direto ao assunto para ganhar meu tempo de 5 minutos. Albuino, nosso presidente do IDESC, na lei aprovada aqui, eu vou começar o meu questionamento exatamente no ponto que parou o debate da vereadora Ilma. No projeto de lei, aprovado por esta casa, e depois emitido no decreto, na publicação, perdão, no parágrafo único do artigo 7º, diz o seguinte: os usuários do sistema de estacionamento rotativo poderão optar por estacionamento pelo período de 15 minutos e seus múltiplos, até o limite de 120 minutos. Vereador Camilo. Ou seja, na execução se cobra de meia hora em meia hora, o que contraria a lei, porque a lei é muito clara no seu parágrafo único. É de 15 em 15 minutos. Se eu quiser ficar só 15 minutos na vaga, vereador Ilma, eu vou pagar 15 minutos. Aí, depois 30, depois 45 e assim sucessivamente até 120 minutos. Então, é preciso corrigir essa prática imediatamente, que ela é ilegal. Eu não posso cobrar o tempo mínimo de meia hora. A lei é muito clara, é 15 minutos e seus múltiplos. Então, foi constatado
se eu não me engano, foi relatado isso pela própria empresa, que a cobrança é de 30 minutos como prazo mínimo. Então, é preciso rever que já incorreu numa ilegalidade na execução do serviço. A segunda questão, eu volto a afirmar a necessidade do IDESC tomar providência de colocar no portal de transparência da Prefeitura, enquanto autarquia, como você mesmo afirmou bem, é um funcionário do poder público, é preciso colocar toda a grade de funcionários, os cargos que ocupam os seus salários no portal de transparência da Prefeitura, enquanto IDESC. Porque isso também já incorre numa outra ilegalidade que aí fere a lei de transparência. Aquela região do Simonato, aquela ali, da Assembleia de Bom Pastor, mas que vai em direção à linha ali, tem um restaurante de Simonato, tem a Assembleia de Deus, próxima à pracinha de Campo Grande, que no início não foi executado como estacionamento rotativo, porque ali nós temos uma concentração dos chamados transporte clandestino, né? E foi executado a pintura, a marcação, mas colocaram para correr o agente de lá. Me parece que é função do IDESC primar para o bom exercício da execução. Então, se lá a empresa está tendo algum problema, tem que resolver. E aí o IDESC tem que identificar que o serviço não está sendo prestado. Naquele trecho, o serviço não está sendo prestado. E se a empresa está identificando alguma dificuldade, ela deve, assim, comunicar aos órgãos responsáveis. E um deles é o IDESC, porque senão fica uma área sem cobrança e ali virou o caos. O caos ali está instalado. Estacionamento irregular, enfim. Para continuar minhas perguntas, volto a pedir a seguinte afirmação. Ruas que têm características essenciais como domicílio, elas não podem ter o estacionamento rotativo. A lei não permite que se estenda o estacionamento rotativo para ruas com características domiciliares. É só para vias comerciais. Então tem que tomar cuidado, conforme vai ampliando, você vai ferir esse preceito que áreas residenciais não podem ser marcadas como estacionamento rotativo. A subida da Igreja de Bom Pastor ali é um caso, né? É inexplicável que a subida da Igreja de Bom Pastor se torne uma rua com estacionamento rotativo. Não tem nem comércio ali praticamente. E para fechar, o rotativo, a rotatividade de pessoal que você afirmou para a gente, que o número de servidores são 50 e já foram demitidos, né, 110. Contratados demitidos. Não, hoje tem 50 em execução, não é isso? Mas você já passou por 110, não é isso? Só para encerrar o raciocínio, a rotatividade de pessoal não coloca em dúvida a viabilidade do modelo implementado? Seriam essas as minhas perguntas. 5 minutos e 10 segundos. Vereador César, pedi só uma licença. Pedi só uma licença para passar o telefone que a vereadora Ilma pediu mais cedo. O telefone da concessionária é 2141-9243. Nós também estamos colocando no site 43, 2141-9243. Vereador Celso, eu tive a oportunidade de ter acesso ao questionamento feito por Vossa Excelência na semana passada, onde foi levantada essa questão do fracionamento. Até desde já agradeço, e nós já estamos notificando a concessionária para que se enquadre ao sistema conforme a lei e que seja feito o quanto antes possível para que nós não possamos ficar descobertos. Do ponto de vista da transparência, nós do IDESC, como eu disse anteriormente, somos uma instituição nova, estamos em fase de contratação do nosso site, mas se o senhor tiver acesso ao site da Prefeitura, existe um acesso do IDESC, onde tem as informações necessárias e básicas que atendam ao princípio da transparência, de funcionários, salários e posições. Do ponto de vista da dificuldade do Bom Pastor, lá com o transporte alternativo e com a implantação do sistema, a fiscalização
de fato do sistema fica por conta do IDESC porque é o concedente. Mas nós trabalhamos em conjunto, como o próprio vereador Sérgio Camilo disse, o poder de polícia é do agente de trânsito, não é do funcionário do IDESC. Então nós trabalhamos em conjunto com a SENDEFS, com a Secretaria de Defesa Social, através da sua gerência de trânsito. Que no futuro, uma vez implantado o sistema como todo, e até com a aprovação do chamamento de novos agentes aprovados no concurso, quando puder no momento oportuno, essa fiscalização operacional, ela nos é auxiliada por eles, tendo em vista que pela lei da concessão do rotativo aprovado pelos senhores, essa lei ela é direcionada à secretaria que depois foi passada para o Instituto. Então nós temos feito isso ali. Não haverá outra solução para a solução da questão se não tiver uma intervenção policial, porque não vemos mais capacidade administrativa para resolver isso. A questão da Rua Bom Pastor foi uma solicitação feita pela CDL e pela Associação Comercial do bairro de Campo Grande. Então, até nós tivemos alguns questionamentos de pedir para tirar, botar a carga e descarga, e aí, como eu disse anteriormente, nós estamos em fase de implantação, isso tudo está sendo visto. A questão é que, no primeiro momento, até porque está amparado, nesse caso, sob a lei, da implantação do rotativo nessa rua. Mas não impede, como disse a vereadora Ilma, de no futuro, quando acharmos, olha, estamos bem próximo da implantação plena, vamos sentar, vamos corrigir, vamos tirar essa vaga daqui, botar aquela vaga ali, essa rua não precisa ter rotativo, a outra precisa, essa não precisa ter 3 horas, pode ser 2 horas, enfim. Então nós estamos em fase de adaptação. E a última pergunta que o senhor fez aqui é a questão das ruas domiciliares, que é basicamente desse princípio que eu falei. Acho que a partir do momento que nós estivermos próximo da implantação plena do sistema, fica mais fácil identificar qual rua que é cabível, né, essa isenção da aplicação do sistema, embora as ruas sejam aprovadas na lei. 10 minutos, vereador. Tenho concordância, secretário-presidente do IDESC, mas me parece que nós entramos num conflito legal, porque se a lei estabelece que é para vias comerciais, elas não podem adentrar para via comercial. Se há alguma conversa, um consenso, um pedido, ele não supera a ilegalidade. Então, assim, eu posso ter um pedido de uma associação empresarial, comercial, de moradores, qualquer que seja, mas não pode ferir a legalidade. Então, eu volto a afirmar aqui, vias que têm características de domicílio, elas não podem se tornar vias do estacionamento rotativo. Aí não tem conversa, não é eu que estou falando, é a lei que determinou que o estacionamento rotativo é para agilizar e democratizar as vagas no cunho comercial. Então, isso tem que ficar claro para a gente. Eu estou primando aqui pela legalidade e não pelas opiniões adversas. Então, ruas com características domiciliares, elas não podem se tornar vias de estacionamento rotativo, mesmo solicitação de quem quer que seja. A segunda, eu procurei, a minha equipe procurou, nós não identificamos essas informações no site da Prefeitura. Então, eu gostaria que você afirmasse com toda certeza, até porque depois a gente vai ver a veracidade disso, e como eu disse, não pode haver nenhuma falsa afirmação. Existe hoje, em algum lugar, no site da Prefeitura, todos os funcionários que integram o IDESC com seus vencimentos? 2 minutos, presidente. Bom, em relação à primeira pergunta, vereador, até a gente, é uma questão, eu não sou advogado, eu sou engenheiro, é até uma questão de interpretação de lei. Quando o senhor disse que as ruas residenciais, nós temos que entender que o comércio, ele não trata apenas da sua fachada, né? Pois o decreto, o comércio, ele não se representa apenas pela sua fachada. Se for assim, infelizmente, cada loja pode ter um comprador. Então, isso acaba irradiando pelas ruas adjacentes, que fazem parte de um sistema comercial, e quando a gente diz que a Expedito Garcia é o maior shopping a céu aberto do estado, não tem só a Expedito Garcia, tem outras ruas na sua adjacência que também fazem parte disso, né? Então, e ao mesmo tempo, o que está sendo aplicado hoje
o rotativo em cima das ruas, nominalmente, aqui apresentados o anexo 1 da lei aprovada por essa casa do rotativo. Então, ter a visão de que não está amparada pela lei, ao mesmo tempo está amparada pela lei porque aqui está. Então, exatamente. Então, eu acho que o senhor, pela experiência que tem, mas eu acho que talvez não seria o fórum nós dois aqui dizer se é ou não é, tá certo? Agora, quanto ao ponto de vista de transparência, nós fizemos sim, tem através do site da prefeitura, tem lá um link do IDESC, do portal da prefeitura, tem um link do IDESC, onde tem lá os 21 funcionários do Instituto, desde a mim até o coordenador mais simples, com seus vencimentos e suas posições. Vereador Edgar. Obrigado, vereador Celso. Joel, depois dele é você, tá, Joel? 5 minutos, tá, vereador Edgar? Só dois. Ele... Só o... Boa noite, presidente César, vereadores, público presente, nobre amigo, companheiro Albuino. Prazer em tê-lo na casa. Eu ia fazer várias perguntas, só que algumas já foram respondidas. Algumas perguntas que me perguntaram antes de ir para cá hoje, que só para saber, ter ciência, estar ciente disso. A empresa foi realmente vendida? Porque perguntaram para o senhor, aí o senhor não soube ainda assim adentrar a veracidade, só para ter um pouco de ciência. Quando se fala, por exemplo, de falha no sistema e mudar o programa, essa falha no sistema foi algum desvio de recursos da empresa e trocaram o sistema lá dentro? Só para ter ciência que me perguntam, eu tenho que ter resposta, pessoa na rua. Então, de antemão, eu teria mais perguntas, mas como já responderam, então essas duas perguntas. Saber se a empresa foi vendida e saber se essa falha no sistema, se foi falha de tirada de recursos na empresa. Só para poder estar ciente desse fato aí. Bom, a questão da venda da empresa, isso não procede. As empresas que fazem parte do consórcio Tecpark e T-Imob, se eu não me engano, continuam as empresas ainda detentoras da concessão. Quanto à questão da troca do sistema, a alegação da concessionária foi, como eu disse anteriormente, foi para que garantisse mais segurança para o usuário, mais segurança para eles, concessionária, e mais segurança para nós, erário público, que pudéssemos ter acesso a mais informações, a plataforma de informações apresentada para nós, gestores, tinham muito mais opções de relatórios, de análise, de pesquisas que podem um dia alimentar essa rotatividade que eu comentei com a vereadora Ilma. Então, quando nós notificamos a eles do que por que foi gerada essa alteração, e aí realmente foi comprovado na apresentação do novo sistema para nós, da fiscalização, nós conseguimos ter um número de relatórios muito maior que nós tínhamos antes. Então, à primeira vista, primeiro momento, essa troca realmente foi para melhor. Então, agradecer a presença do senhor aqui, desejar sucesso no mandato do senhor lá e muito obrigado, tá? Boa noite. Eu quero aproveitar aqui também agradecer ao vereador Edgar e dizer que, tão logo possível, nós estaremos implantando também em Itacibá, mas tem que esperar a obra acabar lá primeiro, né? Depois a gente consegue botar lá. Eu queria aproveitar aqui, vereador Celso, o tempinho que me falta, numa informação que eu obtive aqui, a respeito da transparência, a respeito da transparência, na verdade, como eu disse, isso está sendo operado pelo site da Prefeitura, através da Secretaria de Transparência, nós já passamos a informação para a Secretaria e a mesma, por enquanto, só colocou os contratos do IDESC. E nós fomos pressionados, doutor Rodrigo, que é o procurador do município aqui, do IDESC, que aqui está, me corrigiu e está até pressionando para que seja colocado essa semana ainda. Perdão. Eu tive informação, por isso que eu fui muito firme, porque eu assinei o ofício, então eu falei, tem que estar, né? A gente é acostumado com iniciativa privada, acho que no outro dia está publicado. Exatamente. Com a palavra, vereador Joel da Costa, do PMDB. Presidente Ângelo César Lucas, Júnior, Celso Andrion, Amarildo Araújo, nobres vereadores, público presente, Jean,
representando aqui a Prefeitura Municipal, Palhinha, Baby, em nome dos dois, cumprimento todo o público, de casa pela TV Web, TV Câmara, boa noite. Eu tinha algumas perguntas para fazer, Júnior, só que, porém, já foram todas feitas aqui, praticamente. Tudo que vem para contribuir, né, para o crescimento e para a evolução do município é muito bem-vindo. E nós esperávamos que o rotativo seria também esperamos que seja uma contribuição e evolução muito boa para o nosso município. Porém, tem causado alguns transtornos, né? Eu vou te fazer só uma pergunta. Eu acredito que em Vitória tem lá os parquímetros, né? E aqui tem os rapazes que fazem a cobrança. Se não deveria ter um ponto base para essa cobrança, porque eu já me deparei várias vezes tendo que ficar procurando o caboclo para pagar ele em Campo Grande. Eu, por exemplo, como vereador do município de Cariacica, que tenho várias demandas, eu não posso estacionar meu carro em frente ao anexo da Câmara e sair procurando funcionário da empresa do rotativo para pagar. Até mesmo que aquela reta do estacionamento ali do anexo, ele sai dali e às vezes está lá no De Angeli. Então, quem não tem essa informação, estaciona ali, fica procurando o caboclo e não acha. Né? Se não seria interessante colocar um ponto base e com sinalização indicando aonde está esse ponto base, a 20, a 30, a 40 metros que seja. Esta é a minha solicitação. 5 minutos. Obrigado aí pela oportunidade, vereador Joel, de num ponto aqui acabou passando batido por nós aqui, que era mais um item do contrato e colocado por Vossa Excelência. A questão do parquímetro, os estudos apontaram que a implantação do parquímetro, o equipamento ele é muito caro e você precisa de uma infraestrutura logística de cabeamento que o município de Cariacica ainda não tem. Em virtude disso, para que ele seja diluído no preço, você tem que ter as quadras mais simétricas possível. O que é isso? São quadras, literalmente, desculpa a redundância, quadras quadradas. E que no nosso caso, você vê Campo Grande, mas parece uma espinha de peixe, né, com as ruas irradiadas. Então, entendia-se que teria que ter um número de parquímetro muito grande que inviabilizaria o valor da tarifa. Fora isso, a questão do conforto e da praticidade para o usuário, ele não tem que sair do carro, ir lá no parquímetro, pegar uma moeda se não tiver, tem que trocar como em Vitória, pegar a chuva, volta, bota o papelzinho em cima do carro. Então, foi uma das questões postas. Volto a dizer que, como nós estamos em fase de implantação, as reclamações vão existir e, como o senhor mesmo disse, são bem-vindas, desde que de uma forma construtiva, elas são bem-vindas para que possamos aprimorar. Então, essa questão da quantidade de monitores, embora tenhamos 50, nós entendemos que o número é até um pouco menor do que foi dimensionado. Já também notificamos a empresa para que... eu não posso cobrar dele quantidade de funcionários, e sim eficiência. Só que a quantidade de reclamações está mostrando uma ineficiência. Então, eu não posso, eu preciso de mais 10, 15, até porque não expertise de 10 que isso. Eu preciso exigir um serviço de qualidade do qual nós concessionamos. Então, nós estamos nessa linha. Agora, a questão dos pontos fixos, dentro do contrato, existe e até também foi uma exigência do edital, de que o concessionário disponibilizasse 10% do número de vagas em pontos de venda, como de recarga de celular, em lojas. Né? Então, nós cobramos deles, né, esse serviço, só que, veja bem, esse acompanhamento do nível é a partir da sua implantação. E o termo implantação, entendido no contrato, dentro dos 12 meses. Então, nós notificamos, preocupados, que já se passaram 6 meses e eles ainda não estavam se movimentando. Então, eles começaram a se movimentar, enviaram um relatório de que já tem 40 postos credenciados aqui em Campo Grande, estão credenciados, estão treinando esses estabelecimentos para que possam usar o equipamento. O equipamento é como alguns que têm aqui telefone pré-pago, é muito parecido, você vai passar a placa do seu carro, vai lá e abastece nesses pontos de vendas. E também, esse novo sistema, ele deu oportunidade, e aí eu volto a dizer, nós estamos agora, nesse exato momento, desenvolvendo
um plano de comunicação, também vai ser oferecido um 0800 para o usuário que não tenha habilidade com tecnologia, que possa estar fazendo a compra de seus créditos remotamente. Então, queria deixar isso para o senhor, de que existe essa previsão no contrato de pontos fixos, que isso entrará na sinalização vertical do rotativo, e aí me permita, porque eles ainda estão decidindo se colocam na esquina, cada esquina vai ter uma plaquinha dizendo quais são os pontos, as lojas naquela quadra que são credenciadas para poder a compra, para facilitar o usuário. Obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade de eu ter deixado passar em branco. 2 minutos. Quando eu falo em ponto base, eu digo, Júnior, o ponto base também para que os cobradores, que eles ficam fixos em um ponto base, parado, que eles não ficam trafegando ali, porque o usuário ele para no estacionamento e o camarada está trafegando, está cobrando em outro lugar e ele não localiza. Então, se ele estiver parado em um ponto fixo, fica bem mais fácil. A pessoa já vem com o carro, já sabe. 30 metros é o camarada que está fazendo a cobrança. Você vai lá e paga a ele vem até seu carro, cobra e vai lá. Mas todo mundo já sabe que ele está ali parado para isso. O grande está causando um transtorno muito grande, que as pessoas não conseguem localizar o rapaz para pagar. Eu já tentei 3 vezes e não achei. Um exemplo. Né? Para finalizar, eu gostaria de saber se a empresa pretende divulgar sobre os créditos que as pessoas que pagaram esses R$20 antes da troca das empresas, se ela pretende divulgar que essas pessoas têm o direito de ser ressarcidas. Né? Porque se elas não tiverem essa informação, certamente elas irão perder esse dinheiro. 2 minutos. Vereador, eu acho que essa questão aí do ponto fixo, eu acho uma ideia excelente que pode muito agregar aos pontos credenciados. Talvez a cada 2 quadras botar um operador lá sentado, com uma sombrinha, com uma identificação. Eu já queria antecipar para os senhores aqui, o que vai fazer parte do ponto de comunicação dessa alteração é justamente a comunicação, a convocação, né? Como existe esse recall aí dos carros, dizendo quem tem crédito que, por favor, acesse o site. Aí eles vão dar as ferramentas, muito mais do que o celular que eu acabei de passar agora, para que sejam cadastrados e recuperados seus créditos. E aí isso foi até uma solicitação minha. Também nós vamos armar ali uma tenda na pracinha de Campo Grande. Haja vista que ali vai ser só para orientação, não poderá ter venda ali, porque se tiver atividade comercial, teria que ser uma outra concessão, então seria um ponto de apoio para a concessionária, para a informação. Então, eu acho que eu respondi as suas 2 perguntas aí. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Peço o vereador Dr. Edson Nogueira, que é o nosso último inscrito. Lembrando que o professor Elinho se inscreveu, mas não compareceu. Acredito eu que ele estava em outro evento, né? Então não pôde estar aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, presidente Albuino Júnior, seu procurador que o acompanha, o Jean, funcionário da prefeitura. Na verdade, presidentes, eu já fui contemplado e quero parabenizar o trabalho feito pela comissão. Eu fui contemplado praticamente com todas as perguntas. A vereadora Ilma, ela enfatizou bem quando o senhor falou que essa lei foi aprovada no mandato passado. Ela frisou com muita propriedade, mas naquele momento, eu acredito que a ansiedade dos vereadores de aprovarem para que fossem de uma maneira. Mas a oportunidade a casa teve de ter visto a questão da tolerância, que ninguém se pegou a isso, parecia que é uma coisa que não existia. A tolerância. E eu quero... E a questão da cobrança em frente da residência, ela já está lá no artigo 7º. Eu quero também, não posso deixar de ressaltar, presidente, eu fui um dos primeiros vereadores a procurá-lo sobre a execução dessa lei. A única vez que tive uma agenda com o senhor, a única, foi sobre isso. Até nós conversávamos na época sobre o paquímetro, a questão que o pessoal usa, estraga, coloca
chiclete coloca imã ali para dentro e as moedas não passam. Mas eu quero enfatizar mais uma vez a questão do percentual. Quando o senhor respondeu, e o vereador Camilo havia falado, o senhor fez uma resposta lá na CPI do Guincho. Qual o percentual real, independente do ISS? A outra questão que eu quero colocar, a questão da tolerância, não adianta, o vereador Léo, da API, havia comentado, e o senhor respondeu, tem diferença, né? Dos 15 minutos opcionais, que a lei diz que é de 15 em 15, a questão da tolerância. A tolerância ela não existe, na verdade. Estava comentando ali. São poucas as perguntas que sobraram para mim, né? Mas quantas vagas realmente em execução em Campo Grande? 5 minutos. Se o senhor tiver, né, esses números aí, né, não era a questão de... E quanto ao maltratamento que é dispensado às pessoas que estão ali estacionando, foi bem colocado também pela vereadora Ilma, mas eu quero ir mais. Doutor Alexandre foi assessor por muitos anos aqui no fórum do doutor Vitor. Ele teve um problema ali no campo. Então ele foi lá ao escritório. E lá no escritório ele foi agredido fisicamente. Mas, gente, ele me procurou no mesmo dia, ele se sentia envergonhado, porque ele, jamais um advogado vai lá reclamar uma situação, colocar uma situação que ocorreu com ele, e ele ser agredido, inclusive, fisicamente. Das 1.200 vagas, o senhor respondeu que é para o município todo. Tá. Então, na verdade, são essas 3 perguntas só, presidente, que eu gostaria de fazer, e a oportunidade que nós tivemos, nós queremos melhorar essa lei que está em vigor. A hora que vier um projeto tratando dessa questão, eu acho que nós vamos ter mais tempo de trabalhar isso. A falta também das vagas específicas de idosos, que muitas pessoas interpretam diferente. Acham que porque ele tem aquele cartão do idoso, ele é isento, não tem nada a ver. Ele tem a vaga garantida, mas vai pagar igual a outras pessoas, tranquilamente. Não é isento não, é cobrado. É cobrado. Outra coisa que eu queria, ainda tem um tempinho aí, que o Amarildo é muito rígido aí. Quem fala que foi trocada a empresa são os próprios funcionários que estão hoje trabalhando. São os próprios, que agora a empresa já é outra. E jamais poderá acontecer isso, porque isso é uma prestação de serviço público que tem que haver através de licitação. Quebra de contrato e outras questões. Então, eu acho que são essas poucas perguntas que eu gostaria de fazer. Não. Já estou agraciado pelas perguntas que os vereadores fizeram e o trabalho que a comissão realizou. 5 minutos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson, também por estar prestigiando aqui a presença com essas oportunidades de esclarecimento. Eu queria só, não é uma resposta, mas apenas uma colocação no que o senhor disse, da questão da ansiedade da aprovação da lei. Eu entrei na administração pública no dia 2 de novembro de 2015. Essa lei já estava aqui há quase 6 meses. E a lei foi aprovada em 2016. Então, eu acredito que não teve tido a ansiedade para tal. Mas também, todos que aqui estavam, eu digo até também por questões de nós da administração, não viveram a operação do rotativo. Então, talvez eu trocaria a minha ansiedade, talvez um pouco mais de falta de vivência do dia a dia, que é isso que o Instituto IDESC está à disposição dos senhores, para que possamos fazer alterações na operação, para que seja atendido com melhor qualidade para o município de Cariacica ou para o usuário do sistema. A questão do percentual, conforme assinado no contrato, o percentual representado pela outorga é de 12%. Aí tem mais 5%. Mas é prestação de serviço. ISS. Aí, se qualquer outro serviço... Sim, mas ela tem... Então, é por isso que vai para 17%. Na realidade, são 12%. Volto a dizer, eu fui claro quando o deputado Enivaldo perguntou,
Eu disse que para o IDESC era 12 e 5 para o ISS. O município receberia Que é a 17%. maior taxa, na verdade, a maior alíquota do ISS é 5%. Exatamente, exatamente. Bom, a questão da agressão, eu disse até para a vereadora Ilma, nós temos cobrado um relatório de treinamento do pessoal, porque realmente são profissionais que a gente tem visto extremamente incapacitados para qualquer tipo de serviço, porque uma pessoa que em trabalho para atender o público agride o seu cliente não tem a menor capacidade de trabalhar em nada. Então, nós estamos cobrando esse plano de trabalho, e aí, do ponto de vista de agressão existente, agressão, o IDESC, infelizmente, não pode fazer nada. O que a gente pode contar é com a reclamação do cidadão, com o nome do operador, e aí tem que ser força policial, porque a agressão, nós não temos poder de polícia. 2 minutos. Perdão. Eu quero voltar a reafirmar da ansiedade, mas o senhor talvez não tenha entendido o que eu quis dizer, a ansiedade da casa. A vereadora disse que naquela época, né, a própria associação comercial pedia, as pessoas pediam que tivesse, que acontecesse. A questão da troca de empresa, que os próprios funcionários falam, isso não pode ter acontecido, na verdade. Né? E acho que é isso aí, mas já foi aqui pela... 2 minutos. A questão da troca de empresa não existe, tendo em vista aí desses último mês, com essa troca de sistema, do desconforto que gerou para o usuário, para os senhores, para nós lá do IDESC, das N notificações que foram enviadas, as N notificações foram respondidas pelo mesmo representante legal que participou do processo licitatório. Que inclusive, acho que, se eu não me engano, se não é diretor, é um dos acionistas da empresa. Então ele responde legalmente pela empresa, o consórcio continua o mesmo, representado pelas suas empresas, e a comunicação é feita através da líder, que eu acho que é a Tecpark, se eu não me engano. Muito obrigado, hein? Concedo a palavra ao senhor Albuino para que faça as considerações finais em um prazo de 5 minutos. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que foi muito produtivo esse bate-papo nosso. Eu continuo colocando à disposição de todos os senhores e demais colegas que aqui não estão, que também devem ter suas colocações. Nós estamos, como eu disse, a questão do rotativo é para trazer o conforto para a população e um fomento à economia, haja vista que o comércio sofreu bastante nos últimos anos, então nós temos que gerar condições mais atrativas para que o comércio possa ficar. Então, nós nos colocamos de portas abertas para aceitar sugestões, para até, de repente, junto com a concessionária, fazemos reuniões periódicas para poder cada vez mais deixar o sistema mais acessível, mais confortável e mais transparente possível. Muito obrigado mais uma vez, presidente. Peço ao presidente da comissão que faça as considerações finais no prazo de 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a gente dá como encerramento dessa sessão de convocação, lembrando que o senhor Albuino Cunha de Azeredo Júnior foi convocado pela Comissão de Habitação e Urbanismo, da qual fez todos os levantamentos necessários. E os vereadores tiveram também a oportunidade de fazer parte destes questionamentos. A segunda fase agora é a gente apurar todas as informações que aqui foram prestadas, né? Como eu disse, o segundo papel da comissão agora, após a sessão de convocação, é verificar toda a veracidade das informações para que a gente possa, vislumbrado qualquer indício de ilegalidade, irregularidade ou de falsa informação, a gente tomar as providências futuras. Então, desde já, um agradecimento a todos os vereadores, a esta Casa de Leis que vem cumprindo o seu papel, e de forma especial o presidente do IDESC, Albuino Júnior. Mais nada a tratar, presidente? Mais nada a tratar, 2 encerrados de sessão, agradeço ao presidente. IDESC.